A palavra meritocracia está na moda. Foi em 1958 que um autor chamado Michael Young usou pela primeira vez o termo meritocracia. O conceito tinha, naquele texto, um sentido pejorativo. Estava relacionado com a ideia de uma sociedade segregada, tendo como base dois aspectos: a inteligência e uma grande dose de esforço. De lá para cá, no entanto, o termo só ganhou força e virou uma ideia fixa, dessas que parecem naturalmente certas desde sempre. Meritocracia é literalmente o poder do mérito. Parte-se do princípio que o processo de crescimento profissional e social é uma consequência dos méritos individuais de cada pessoa, do seu esforço, da sua dedicação. De outra forma, meritocracia é um sistema de hierarquização, de premiação baseado nos méritos pessoais. Por isso, as posições de maior valor econômico e social estariam condicionadas, separadas para as pessoas que apresentam os melhores méritos educacionais, morais, técnicos, profissionais. De um ponto de vista estritamente baseado no resultado, é claro que há alguma lógica nesse processo meritocrático. Cada um colhe o que planta. O problema surge, no entanto, quando se questiona se se trata de um sistema justo de hierarquização, uma vez que a ascensão profissional ou social não depende exclusivamente do esforço do indivíduo, mas também e, acima de tudo, das oportunidades que esse indivíduo tem ao longo da vida, teve ao longo da vida. Convenhamos, há poucos com boas opções e muitos, a maioria, com péssimas ou mesmo sem nenhuma opção. As pessoas com melhores condições financeiras, com acesso às melhores instituições de ensino, com os melhores contatos sociais e profissionais, exclusivos às vezes, é claro que tem maiores chances de conquistar uma posição privilegiada em relação àqueles que não têm, que não tiveram essa mesma sorte. O incentivo ao crescimento pela premiação pode até ser positivo em alguns casos, estimula, mas é óbvio que não se deve generalizar nem de um lado nem do outro. Não adianta ter boas oportunidades, por exemplo, caso não haja o mínimo de esforço do indivíduo, o mínimo de boa vontade para aproveitar essas oportunidades. O contrário, todavia, é mais cruel. Sem oportunidade, nem que haja muito esforço, todo esforço é tão simples ou mesmo factível que se alcance algum sucesso. É exatamente aqui que reside a principal crítica à ideologia da meritocracia. Não é o esforço pessoal o único fator que define o sucesso. Há que se aprofundar mais a reflexão, se debruçar sobre conceitos mais complexos que estão presentes nas sociedades. Além disso, há que se questionar sim, e sempre, sobre quais e por que são os métodos de avaliação desses méritos. Se, em tese, meritocracia parece lógico, na prática, além de impossível de se aferir e de implementar, os sistemas meritocráticos escondem posicionamentos ideológicos perversos. O mais nocivo desses posicionamentos todos, seguramente é porque naturaliza as desigualdades. É assim, ponto. Maquia a realidade de tal modo que o indivíduo se responsabiliza por a sua situação, sem se aperceber muitas vezes dos condicionamentos sociais envolvidos. E parado nessa condição, esmorece diante dos empecilhos que encontra e não consegue empreender a crítica necessária ao atual sistema social que aí está, que exclui, que discrimina. É por isso que há que se insistir no discurso da meritocracia não como modelo de gestão inerte, apolítico, antes como uma bem-sucedida narrativa ideológica para a manutenção de privilégios e privilegiados e para a garantia de uma letargia social. As exceções sempre existirão e, na maioria das vezes, se deixarão capturar pela rede ideológica. Passarão a funcionar como propaganda para que a multidão morra tentando. Dá certo. Se esforçar, a gente consegue chegar lá.
É semelhante ao que se faz com a loteria. E aí, o que se vendeu como mérito termina como sorte, ou concretamente, como má sorte. O discurso da meritocracia, ele infelizmente exclui mais do que inclui. Porque se é verdade que se precisa do esforço para aproveitar as oportunidades, é ainda mais verdade que a grande maioria das pessoas não tem as mínimas oportunidades.